Vamos lá, tropa. Vamos supor que você acabou de criar sua conta no sistema, não tem nada, não tem atendimento, não tem resposta rápida, não tem tarefa, não tem aqui o Kanban. Tem nenhum cliente agendado. Vou criar umas tags aqui, né? Primeira tag para o cliente que respondeu. Você sempre clica aqui no meio primeiro e depois muda a cor. Então, o cliente que respondeu, vou deixar essa cor. Próxima tag, o cliente que não respondeu. Esse cliente eu vou deixar vermelho. Próxima tag, cliente. Cliente para agendar, né? Aquele cliente que passou os dados, passou o endereço, tá completinho, só finalizar o pedido. Sinal verde. Cliente que agendado, aquele cliente que já está agendado. Deixa ele aqui no amarelinho. Mas a gente tem dois tipos de agendado, né? Tem o agendado Kit Pay. E a gente tem um outro agendado aqui, que é o agendado Pague Correios. Vou deixar o amarelinho também para ficar parecido ali. Então, nós temos dois tipos de agendado. Certo? Então, nós temos agendado KidPay e o Pague Correios. Eu não gostei dessa cor não, ficou cor esquisita. Boa. Aí, melhorou. E nós temos o que? Depois de agendado, nós temos o cliente que pagou. A gente pode deixar organizado também. Vou colocar uma cor aqui de ouro, ó. Boa. E nós temos o cliente também. Vou colocar aqui um aguardando retorno. Então você vai criando aí a sua organização das suas etiquetas. Certo? E aí você coloca quantos você quiser. O importante é você vir aqui, ó, e colocar Kanban, certo? Porque para ficar tudo bonitinho, organizado ali no seu CRM. Aqui, agendado KidPay. Porque o agendado KidPay é uma forma diferente, né, de rastrear. Todos no Kanban. Boa. Tudo salvo. Vamos ver o Kanban aqui, ó. Tudo bonitinho, organizado. Então, quando o cliente passar aqui pelo atendimento, eu vou lá e coloco a etiquetinha. Ele fica todo organizadinho aqui, ó. Quantidade de clientes, eu tenho como saber quantos tem aberto para atender. Então é só movimentar para cá e deixar o aberto sempre vazio. O cliente que respondeu sempre vazio. O cliente agendar sempre vazio. Porque se agendar... Opa, tá faltando aqui, né? Tá faltando, ó, o cliente agendado. Extremamente importante, né? Que cor a gente vai colocar no agendado? Um azul escuro. Vou colocar um agendado aqui. Ah, tô vacilando. Já tá aqui, ó. Agendado.
Então já tem aqui o agendado KidPay e o agendado Pague Correios. Então vamos lá. Então fiz aqui a minha organização. Resposta rápida. Não vou fazer agora, mas vocês podem fazer. Fluxo. Vou criar um fluxo aqui de conversa. Um fluxo para o cliente que respondeu. Quando o cliente responder, o que eu vou fazer? Eu vou mandar um conteúdo. Vou fazer um intervalo aqui de 5 segundos. Para não ficar uma resposta muito em cima. E vou enviar um conteúdo para ele, um áudio. Que é um áudio inicial. Enviar como áudio gravado na hora. Boa. Subindo. Então, beleza. Esperou 5 segundos. Vai mandar um áudio. Então, esse é o fluxo caso o cliente responda, tá? Puta merda. Esqueci de salvar. Desculpa aí. 3 segundos. Não pode esquecer de salvar, hein, gente? Ao vivo aqui, ó. Só para ver se você estava esperto aí, acompanhando. Claro que tem gente que olhou o vídeo e falou, putz, não salvou. Porque já conhece a ferramenta, né? Já usa aí o Botmoney. Beleza. Salvei, ó. Não pode esquecer de salvar. Boa. Tá aqui, ó. Fluxo respondeu. E a gente tem como fazer também uma campanha para esse fluxo. O que é uma campanha? Então, ó, respondeu o quê? Vou colocar entre parênteses aqui, ó. Respondeu sim. Qual é o fluxo? Respondeu. Conexão não tem ainda, vou colocar depois. Qual que é? Ó? Sim com S maiúsculo. Então, se ele responder sim com S maiúsculo, frase criada, tá, para estar aqui, ó, não apareceu, dá uma atualizadinha aí. Olha lá, respondeu sim. Então, quando o cliente responder sim com S maiúsculo, vai executar o fluxo respondeu. E se ele respondeu sim com S minúsculo, também vai executar o respondeu com S minúsculo. Certo? Mas vamos fazer um fluxo aqui. Por exemplo, o cliente falou que sim, conhece o produto. Então ele já vai executar aqui para efetuar a venda do produto. E se ele não conhece o produto? Eu vou fazer um outro fluxo aqui, ó. Deixa eu editar o nome aqui, ó. Respondeu sim. Esse é o fluxo, respondeu sim. E se o cliente responder não? A gente vai fazer um outro fluxo. Porque, por exemplo, se eu perguntar, você conhece o produto? Se ele conhecer, você já vai para os finalmente para a venda. Se ele responder não, você vai explicar como que funciona esse produto. Vou colocar um intervalo aqui, 3 segundos. Vou colocar um conteúdo. Então, nesse daqui eu vou colocar o áudio. O áudio explicando o produto. E o outro eu vou colocar algo já para fechar a venda, né? Por exemplo. Então, se ele não conhece, eu vou explicar o produto. E o que eu posso fazer aqui, ó? Eu
posso continuar, né? Até onde quiser. Então, se ele conhece o produto, deixa eu mudar aqui, ó. Vou colocar intervalo. Então, se ele conhece, mandar uma imagem. Vamos supor, ó, eu vou mandar os valores já. Então, se ele conhece, eu mando os valores. Já vamos comprar, né? O cara já conhece, eu vou explicar por quê. Se ele não conhece, eu mando um áudio explicando sobre o produto. Então, um fluxo bem simples, bem básico. Você pode criar aqui quantas etapas você quiser desse fluxo, certo? Então, coloquei aqui, respondeu sim. Eu vou colocar aqui, deixa eu só conferir ali se está ok. Ó, respondeu sim o fluxo. Agora, se ele respondeu não. Não, com N maiúsculo, ele vai executar o fluxo do não. Vou criar aqui, respondeu não, com N maiúsculo. Então você pode criar a lógica que você quiser, as variações, né, de como ele pode responder. A gente tem que prever, né, o que o cliente, ó, pode ser um não sem acento, não. Então, às vezes o cliente pode escrever isso, né, vai saber. Pode ser um não minúsculo sem acento, não. Não. Então, beleza. Então, aqui eu estou identificando. Se ele respondeu sim, vai executar de uma forma. Se responder não, vai executar de outra forma. Aqui tem mais alguma variação? Deixa eu atualizar aqui. Eu já fiz, ó, o não. Então, tem 4 versões aqui. Aqui tem 2, né? Aqui não tem acento, então é tranquilo. Ah, ele pode estar usando caps lock. Não pode? Tem gente que manda mensagem aí com caps lock. Sim maiúscula. Pode responder assim também. Certo? E o não também, né? Ele pode responder o não caps lock tanto maiúsculo, pô, aí, com acento, não caps lock com acento, tanto quanto responder não também, sem acento, now, tudo maiúsculo. Vai executar o fluxo não. Então, ó, já estou prevendo tudo que o cliente pode falar, certo? Então, vamos lá. Então, o cliente pode falar de diversas formas. Eu já tenho os dois fluxos aqui, ó, o sim e o não. E aqui as variações, né, do que ele pode digitar aí e que vai ativar o fluxo. Então vamos lá. Fazer uma integração aqui. Sempre que você criar lá os fluxos, você tem que fazer um Flow Builder. Conexão. Conexão fluxos. Então sempre tem que colocar aqui um Flow Builder. Tá? Criou aqui, pronto. Esta conexão fluxos aqui do Flow Builder, você não precisa criar várias. Você vai criar uma para os fluxos, tá? E aí na sua conexão, você tem que criar aqui uma fila, adicionar uma fila. Respondeu sim. Qual a cor dessa fila? Sim. É amarela? Conexão fluxos, ó. Integração.
criar uma fila aqui. E o respondeu não. Então não, vermelhinho. Integração, conexão, fluxos. Cria a fila aqui por padrão, tá? Vou colocar o número 2 aqui na não. Só para questão de organização. Usuário. Então, o usuário, ele tem que ter acesso às filas. Ó, você vai adicionar as filas no usuário, senão não aparece, mas mesmo aqui, ó, ticket sem fila invisível, desabilitado. Então, ticket sem fila, o usuário também vai conseguir ver, tá? E a gente vai criar agora uma conexão. Vou criar aqui uma conexão. Só o teste. Conexão padrão. Integrações aqui, ó. Fluxos. Lembra lá? Conexão fluxos. Colocou o nome ali, ó. Saúl teste. Nome do seu especialista, pode ser. Beleza. Vamos testar para ver se vai funcionar isso aí. Com palavra-chave. Você pode criar ali quantos fluxos e quantas palavras-chave você quiser, viu? Sem limite. Conectou. Aí o que eu vou fazer? Ó? Vou vir aqui. Tá ok. Conexão fluxos. Vou vir aqui no usuário. Ó. Você não pode esquecer, tá? De colocar a conexão padrão, ó, no usuário. Aquela conexão que eu fiz. Então esse usuário vai ser essa conexão, que é o usuário que eu estou usando aqui. Fluxo de conversa, tá ok. Já está aqui. Campanha, vamos lá. Ó, conexão da campanha. Você tem que colocar a conexão que essa campanha vai ativar. Vou colocar todas aqui, ó. Todas as palavras-chave vai ser executada nessa conexão. Caramba, já me perdi aqui, ó. Salvei. Deixa eu atualizar aqui. Frase alterada com sucesso. Coloca a conexão aí. Tropa. Deu erro ao vivo aqui, ó. Vocês viram? Que atualizou aqui, ó. E aqui, tem que sempre prestar atenção, ó. Então, vocês acabaram de ver que tem que criar a campanha depois que faz a conexão. Tem que fazer a conexão antes. Deixa eu ver se esse aqui é o que está correto, ó. Olha lá, tá vendo? Esse aqui tá, ó. Vamos lá. Respondeu sim. Respondeu sim minúsculo. Fluxo sim. Aqui, ó. Tá a conexão. Sim.
Vamos conferir. Olha lá, agora foi, ó, tá vendo? Então, muitos podem ter dado erro aí, por quê? Porque não fez na ordem correta. Então, ó, pode responder sim maiúsculo. Ó, já está a conexão aqui, tem que fazer a conexão primeiro, antes de fazer as campanhas. Ó, agora está aparecendo tudo certinho, ó. Conexão, tudo certinho. Tá, pode responder sim de 3 formas. E agora o não. Não. Ó, já está a conexão. Então, não com N maiúsculo. Não com o N minúsculo. Qual mais outro tipo de não? Não com N maiúsculo. Então, olha que importância você fazer da forma correta. Então, às vezes, deu erro aí na sua conexão, por quê? Porque você, agora sem acento, porque você não fez da forma correta, na sequência correta. Então, vocês viram, primeiro eu tenho que fazer a conexão para depois criar meu fluxo de campanha. Senão, ele não salva aqui, ó. Por mais que você mude depois e tenta salvar, ele não salva. Então, ó, não. Deixa eu atualizar aqui. Acho que eu fiz mais um aqui. Ó, não. Agora eu vou fazer o não minúsculo sem acento. Tem diversos clientes. Eu tenho que programar o robô para todo tipo de cliente. Qualquer tipo de cliente ele vai conseguir atender. O cliente que digitar aí. E é uma outra coisa. Se executar um fluxo aqui, vamos supor, o cliente ele é acostumado a digitar assim. Então, esse fluxo aqui executou uma vez, ele não executa mais. O cliente é acostumado a digitar assim. Ele digitou isso aqui uma vez, ele não executa mais. Ele pode sim executar se pode ter lá dentro de uma frase. Eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Está dentro de uma frase, ele não executa, tá? Ele executa só se a palavra estiver sozinha. Por isso que você tem que fazer um call to action no remarketing. E o último é o não, tudo maiúsculo. Sem acento. Boa. Ó, todas as variações aqui agora, qualquer coisa que o cliente responder. E se você entrar aqui na configuração, sempre verifica, tá? Se tá ok. Olha lá, conexão aqui, 3, terceiro, quarto, tá aqui, quinto, tá aqui. Então tem que estar a conexão certinha. Ó, toda a configuração sempre verifica se está com a integração, o fluxo, né? E a conexão. Aqui penúltimo. Opa, sem conexão. Ó, esses dois últimos aqui tá sem conexão. Vou excluir esse, vou excluir esse. Então vou fazer de novo. É o não. Não tudo maiúsculo, né? Vamos ver se ele vai salvar agora. Vou atualizar. Vocês viram que os dois últimos não tinham atualizado. Ó. Opa, agora foi. E o que está faltando aqui? O não sem acento, tudo minúsculo, né? Então, respondeu não sem acento, tudo minúsculo. Fluxo não, conexão, tudo minúsculo. Então, pronto.
qualquer tipo de cliente, meu robô está apto a responder. Então está tudo aqui com as conexões, minhas campanhas, os fluxos estão aqui. Então tem a campanha e o fluxo. O fluxo de campanha é onde você configura as palavras-chave. E aqui conversa onde você cria os fluxos, né? O que vai executar quando o cliente digitar essa palavra-chave. Então beleza, aqui está conectado, né? Então você pode criar a conexão primeiro, você não precisa necessariamente conectar, tá? Você pode criar a conexão e deixar ela aqui para conectar depois. Porém, tem que ter a conexão para fazer as campanhas. Senão ela não vai funcionar, ela não vai associar a conexão, beleza? Então já fiz todas as configurações aqui no usuário. Lá já está a conexão padrão. Tudo configurado certinho. Vamos aqui no atendimento agora, fazer um teste. Eu vou digitar sim, para ver se ele vai executar o fluxo. Estou fazendo um teste. Coloquei lá 3 segundos. O cliente conhece. Vamos espiar aqui, ó. Olha lá, enviou a imagem. Lembra? Se o cliente conhece, ó, executou o fluxo automático. Vamos continuar espiando aqui. Eu vou aceitar aqui, ó. Tô dentro da conversa. Vamos ver. Dentro da conversa, o cliente está lá conversando com o robô e o cliente digitou o quê? Não. Vou colocar tudo minúsculo. Não. Digitou não. Vamos ver se ele vai executar outro fluxo. Então, se ele conhece, já mandei os preços. E se ele não conhece? O que eu vou mandar? O que o robô vai mandar? Vocês viram aqui, ó? Aceitei a conversa. O que aconteceu? O robô ele parou de executar os fluxos. Vou retornar aqui, ó, pro aguardando. E agora eu vou digitar a mesma coisa. Vamos ver se ele vai. Vamos espiar aqui, ó, a conversa do robô. Que a gente pode espiar. Vou digitar a mesma coisa agora. Vamos ver se ele vai executar alguma coisa. Está aparecendo aqui para mim gravando o áudio. Vamos ver se vai mandar o áudio. Mandou o áudio. Então, tropa, é o seguinte, ó, para você executar os fluxos automáticos, tá? Depois que você conversou com o cliente, você pode jogar ele aqui para o robô e o robô vai desenrolar para você. Mas se você aceitar o atendimento, o robô para de responder, entendeu? Então, você pode escolher. Ou você deixa aqui o cliente aguardando e o robô conversando para você, ou você aceita e continua a conversa, o robô para de responder. Então, ó, mandou o áudio. Lembra lá que eu falei? Ele escreveu assim. Agora eu vou escrever do outro jeito. Escreveu sim. Eu mandei aqui o sim com S maiúsculo, vou mandar com S minúsculo. Lembra que a gente cadastrou lá? Olha lá. Então ele mandou o sim de uma outra forma. Então o robô ele vai executar lá, mandou. Tá vendo? Só que se eu digitar aqui, ó, o sim com S maiúsculo, ele não vai mais executar. É que eu retornei, né? Eu retornei para o atendimento, ele vai executar. Então você retornou, ele executa aqui, ó. Só que eu vou digitar o sim de novo. Então o cliente digitou a palavra-chave, o robô executa o fluxo que você programou para aquela palavra-chave. Quer que o robô pare de responder, aceita a mensagem e aí o robô não executa mais nada. Pode mandar lá quantas vezes o cliente quiser, que agora o atendimento é com você.
Sempre importante tirar a assinatura aqui, tá? Senão, se você enviar alguma mensagem, ele vai colocar o seu nome lá para o cliente. Então, o fluxo por campanha é isso. Você programa para a palavra-chave, o cliente digitou aquela palavra-chave, automaticamente vai executar o fluxo. Lembrando que só vai executar quando estiver aguardando, tá? Então vamos supor, eu quero mandar para o robô. É só clicar aqui em cima, manda para o robô e o robô vai continuar o atendimento para você. E aí você faz aqui quantas configurações, quantos fluxos você quiser e quantas campanhas você quiser, tá? Então o fluxo, ó, você vê que tem muita coisa aqui para você utilizar. Menu, conteúdo, randomizador, esse aqui é muito legal, ó, você pode colocar 90, 60, 100%. Então 100%, vamos ver aqui o que ele vai fazer, ó. Ele vai mandar 100% para um só. Mas, por exemplo, vou colocar um randomizador de 50%. E aí o que ele vai fazer? Se o cliente responder, isso aqui é extremamente importante, viu? Você pode colocar um texto 1, para ele executar. E também você pode colocar um texto escrito de uma forma diferente. Para quê? Para não dar atividade em comum. Então, automaticamente em todos os clientes, o seu robô ele vai alternar entre essas duas mensagens para seguir o fluxo, entendeu? Então você pode colocar aqui, então 50% vai mandar para cá, então ele vai alternando. E aí depois você pode continuar, colocar um intervalo aqui, né? 5 segundos. Então vou colocar aqui para ele randomizar. Depois do intervalo, ele manda manda um vídeo, por exemplo, para o cliente. Vamos ver aqui um vídeo. Esse vídeo aqui, ó, Remarketing 01. Certo? Que é para quê? Para não dar atividade em comum. Você pode colocar a mesma coisa escrita de forma diferente. Beleza? Então vamos ver aqui, texto 1, texto 2. Esse fluxo aqui é o fluxo do sim. Vou voltar lá no atendimento. Vamos voltar ela aqui para o robô. Aguardando, vamos espiar. Para ver se vai executar. Vou digitar sim aqui. Olha lá. Vai mandar uma imagem. Depois, o que eu coloquei lá para fazer? Vai ter um delayzinho, né? Olha lá, o texto 1. E depois vai mandar o quê? O vídeo. Vou digitar sim aqui de novo. Vamos ver se vai mandar o texto 2. E aí você vai criando a lógica de programação que você quiser. Tá, mandou o texto 1, vai mandar o vídeo. Que é o mesmo cliente, né? Vai repetir. E assim vai. Então, se eu finalizar aqui, ó, o atendimento, vou digitar não. Aí ele vai voltar e vai executar o que agora? O áudio. Então, se o cliente parou, né? Se você parou aí já finalizou o atendimento, o cliente não deu em nada, você jogou ele pro lixo, finalizou aqui. Se ele voltar, o robô vai continuar conversando com ele, tá? E aqui, ó, você pode colocar, adicionar um prompt,
Você pode adicionar aqui integrações Typeboot. E aí você brinca aqui com as suas conexões e faz a melhor programação de robô da sua vida para trabalhar para você, para ganhar dinheiro enquanto você dorme. Fechou? Então é isso daí, assim que trabalha com os fluxos de conversa associados às palavras-chave. E aí você vai criando uma sequência de palavras-chave, como por exemplo, se o cliente falar preço, aí você vai aqui, se o cliente já conhece, né, e quiser pedir o preço, criar aqui um fluxo preço. Valores. Então, vamos entrar aqui no fluxo preço. Colocar aqui um intervalo de 3 segundos. Se o cliente perguntar o preço. E aí eu vou colocar aqui uma imagem. Colocar um intervalo aqui. E você pode fazer no mesmo bloco, tá? 5 segundos e depois disso um texto. Então, se o cliente falar preço, eu já vou mandar o preço aqui para ele. Ó. Salvei. Vou fazer uma campanha com o nome da campanha preço. E aí você pode fazer as variações também, tá? Ó, fluxo preço, vai executar nessa conexão. Vou criar assim preço normal. Acabei de criar aqui, ó, uma nova campanha para ativar quando o cliente digitar a palavra preço. Vamos ver se aqui, ó, tá aguardando. Vamos ver se já vai ativar essa palavra-chave. O cliente digitou preço. Acabei de criar fluxo de campanha por palavra-chave. Olha lá, mandou a imagem. Eu coloquei o quê? 5 segundos, né? E depois mandar um texto. É isso? Boa! E é isso aí, tropa. Pode brincar aí com o seu robô e programar ele para ele ganhar dinheiro para você enquanto você dorme. Abraço, bons negócios, vamos para cima, tropa. Tropa da Team Money.